Muito bom dia, amigos. O programa Hora do Milagre está entrando no ar e nesta quarta-feira eu lhe convido a estar conosco. Nós estaremos durante todo o dia buscando a presença de Deus. Você sabe que se você me assiste agora e você se sente vazio, angustiado, oprimido, depressivo, você sabe o tamanho do vazio que você sente dentro de você? No final da programação, eu estarei falando para você qual o tamanho, como que você pode preencher esse vazio dentro de si, dentro do seu coração. Se você gostaria de incluir o seu nome na oração que estaremos realizando no final, você pode ligar para o número 020 7272 1010 ou acesse o nosso website. Ali você terá os canais oficiais para entrar em contato conosco. Vamos agora para o intervalo. Já voltamos com vocês. Meu nome é Marcelo Meirelles, tenho 44 anos, sou guarda civil de Cotia e também sou empresário. Eu tive uma infância bem tranquila, né? Simples, mas tranquila. Os meus pais me deram tudo que eles puderam, me ajudaram bastante. E quando eu fui crescendo, com meus 8 anos aproximadamente, eu entrei na escola. E lá na escola, eu não sei o que aconteceu, que eu comecei a sentir um complexo pela minha pele. Eu cheguei ao ponto de começar a tomar banho e me esfregar a minha pele para ver se eu ficava mais claro. E isso eu carreguei até a minha adolescência, até os meus 15 anos, eu fiquei com o meu complexo grande, me achando inferior. E isso ocasionou perguntar o porquê da minha existência, né? Mas por que eu nasci? Por que eu tô aqui? Aí juntava que eu não sabia o que eu queria ser, qual profissão eu queria seguir. Isso foram coisas que foram me atormentando. E quando eu completei 16 anos, aquela infância meio rígida, meu pai da área de segurança, guarda civil, então ele me deu uma educação bem rígida. Foi aí que eu saí do 8 para 80. Eu deixei de ser aquele adolescente cabisbaixo e me tornei arrogante. Simplesmente eu queria conhecer o mundo e eu me afundei nele. Mulheres de todo tipo, não tinha critério, festas, saía e voltava 2 dias depois, fiz a minha mãe chorar muito. Teve uma ocasião em que eu fui pego com droga e o meu pai trabalhando como guarda civil à noite, a viatura dele foi até onde eu estava, me pegou com droga e ali gerou uma discussão, eu fui embora de casa. Eu era de uma religião tradicional, eu acreditava em ídolos, eu vim de um berço católico, né? Eu acreditei que Deus ele estava crucificado, inclusive eu fiz todas as etapas que existe na Igreja Católica. Fiz o meu batismo, primeira comunhão, eucaristia, crisma, dei aula de catequese, me formei como professor de catequese, ajudei a fundar um grupo jovem na época. Então eu acreditava que estava tudo certo, que Deus era aquilo ali. Eu passava sempre na frente da igreja, fazia o sinal, eu entrava, beijava os pés de uma estátua que tinha dentro da igreja, né, acreditando que aquilo ali era Deus. Na ocasião eu ainda usava droga, então eu me refugiava na maconha, entendeu? Aí eu fumava e tentava me refugiar nas festas. Eu ia tentando fazer aquilo que eu aprendi, né? Buscar felicidade nas festas, nas drogas. Quando eu cheguei na Igreja Universal, o que mais me chamou a atenção foi a sinceridade. Porque eu sempre gostei de estar perto de pessoas sinceras. Eu gostava daquelas pessoas que falavam na lata, falavam a verdade na cara. O Bispo Macedo, eu ouvia as programações dele na rádio e falava assim, nossa, esse pastor aí, ele é doido. Legal, gostei dele. Então, porque ele falava a minha linguagem, ele falava aquilo que eu achava que era o certo. Eu não gostava de falsidade, não gostava de pessoas que ficavam querendo maquiar alguma coisa. Se tem que falar, fala na cara, fala o que você tem para falar. Então, na Igreja Universal, eu encontrei pessoas que falaram a verdade para mim. Você não está bem, você precisa de ajuda, você precisa se libertar. Então, foi isso que me cativou. Foi onde que eu comecei a participar das reuniões. Participando das reuniões de libertação, mesmo assim ainda, né, usando droga, mesmo assim ainda fumando, mas aos poucos eu fui deixando de lado, principalmente as mulheres. Eu era muito mulherengo. Então, aos poucos, eu fui me libertando.
fiz tudo aquilo que eu precisava fazer, né, para mostrar para Deus que o que mais importava para mim era Ele. Porque quando caiu a ficha de que eu não tinha Espírito Santo, ali eu falei, poxa, eu preciso do Espírito Santo. Eu fazia coisas, eu acordava de madrugada, sabe, eu buscava Deus. E aí um belo dia, quando eu estava buscando no auge da reunião, aí eu ouvi a voz de Deus. Aí eu ouvi Ele falando para mim, até que enfim, há quanto tempo eu esperei por esse momento? Eu me senti abraçado ali. Ali foi um momento maravilhoso para mim. Ali foi o melhor momento. Ali acabou o velho Marcelo, se tornou um novo homem a partir dali. Naquele momento, as perguntas que eu tinha foram todas respondidas. Porque eu nasci para te adorar, Senhor. Porque eu nasci para ganhar almas. Porque eu nasci para glorificar o teu nome. Só com a sua presença a gente percebe que você é uma pessoa séria, que você é uma pessoa temente a Deus. E isso eu também procuro fazer com os meus vizinhos, procuro fazer com todas as pessoas à minha volta. E com certeza ganhando almas, né? E isso para mim é algo muito gratificante. Minha esposa é uma mulher de Deus. Eu acho ela linda. Além de achar ela linda, ela é a mulher que eu pedi de oração, uma mulher de fé. Os problemas dela ela resolve de joelho no chão, que é o que eu precisava de uma pessoa assim. E nós somos felizes. Eu encontrei a pessoa que eu precisava. O Espírito Santo para mim é o primeiro, é tudo. Eu posso perder a minha esposa, posso perder os meus filhos, posso perder o meu emprego. Eu sei que Deus não quer isso, eu poderia ficar na rua, eu só não posso ficar sem o Espírito Santo. Sem Ele eu não posso ficar, porque Ele é o que eu sou. Sem o Espírito Santo eu não sou nada. Deus ele continua sendo Deus, como o Bispo Macedo diz, né? Quem precisa somos nós. Eu preciso dele. Então eu valorizo muito, porque eu sei o que é viver sem o Espírito Santo. E eu não quero isso mais. O sucesso de qualquer relacionamento depende do tempo investido à pessoa. E em um relacionamento com Deus não é diferente. É necessário ter tempo de qualidade com Ele, para assim poder conhecê-lo intimamente e a cada dia um pouco mais. Através da meditação na Palavra de Deus, temos acesso aos pensamentos de Deus, que nos guiam. Como está escrito, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Venha participar da Escola da Fé e aprenda como construir um relacionamento de parceria com Deus. E assim, desfrutar da proteção e paz que somente Ele pode proporcionar. Toda quarta-feira, às 7h30, em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Muito bem, amigos, estamos de volta e você acompanhou aí o testemunho do Marcelo. Tantos problemas que ele vivia de ordem espiritual, que ele não encontrava saída, solução de forma pela sua própria forma, pela sua própria condição. Você sabe que quantas são as pessoas que têm tentado solucionar os problemas por conta própria e não têm encontrado a saída, não têm achado uma solução, porque a solução está no seu interior, a resposta está dentro de você. A nossa fé é a única linguagem, é a única energia que nos conecta a Deus. E quando você coloca a sua fé, quando você usa a sua fé de forma correta, você vê o resultado. Nós costumamos ensinar as pessoas que quando buscamos a Deus, temos que ser sinceros nas nossas orações, nas nossas decisões, no nosso propósito. Se realmente queremos que haja uma mudança, tem que haver sinceridade. Porque é muito comum ver as pessoas, quando chegam à igreja, elas se queixando. Por que isso ou aquilo tem acontecido comigo? Por que Deus não me abençoa? Está escrito que Ele vai me abençoar. Eu não vejo o resultado. Ou seja, as pessoas cobrando de Deus. Mas o mais interessante é que as pessoas não querem ser cobradas. Porque quando eu cobro a Deus, eu tenho que estar pronto para também cumprir a minha palavra diante dele. E quando chega esse momento, que é o momento de ser sincero,
um momento da sinceridade, que muitos de nós falhamos. Mas quando nós buscamos a Deus com toda a nossa fé, a nossa força, com sinceridade, quando você o busca, você tem a certeza de que Ele te ouve e Ele te atende. Assim como esse testemunho que você vai acompanhar agora. Quando ela chegou à igreja, ela enfrentava situações de difícil solução, mas quando encontrou a fé inteligente, foi capaz de aprender como solucionar a todos eles. Já voltamos com vocês. Eu comecei a ter insônias, eu comecei a ter pesadelos, eu comecei a ter pensamentos e desejos de suicídio. Eu deixava a minha filha no quarto e eu ficava na sala por conta da insônia que eu tinha. Então eu tinha que ficar na sala. Então foi naquelas madrugadas na sala que eu sentia tipo alguém a me asfixiar o pescoço e eu perdia o ar. Desde pequena, a minha mãe sempre trouxe à igreja, mas quando eu atingi a adolescência, aos 13 anos, o brilho do mundo chamou a minha atenção. Então eu deixei de ir para a igreja e comecei a me envolver com relacionamentos, em festas, bebidas. Foi num dado momento, então, quando eu já tinha 19 anos, que eu quis já formar a minha família. Foi aí que conheci alguém, fiquei grávida, vivemos maritalmente, mas no momento em que eu engravidei, aí surgiram os problemas, houve a nossa separação. Como eu vivia para aquela pessoa, eu fazia daquele relacionamento, daquela pessoa, o ar que eu respiro, o Deus da minha vida, eu vivia praticamente para agradar aquela pessoa. Aí foi quando o meu chão se abriu. Foi quando eu me vi sem chão. Eu fiquei depressiva, eu fiquei triste, eu fiquei angustiada. Perdi o chão dos meus pés. Foi aí que voltei para a casa da minha mãe, já com uma filha nos braços. E aí começou o meu fundo do poço. Eu comecei a ter insônias, eu comecei a ter pesadelos, eu comecei a ter pensamentos e desejos de suicídio. Eu não dormia, eu deixava a minha filha no quarto. Por eu estar com insônia, eu ficava na sala. Foi então que numa das noites eu tive um pânico ataque. Eu sentia como se alguém tivesse a me apertar no pescoço. Eu perdia o ar. Eu saí da sala, fui até o quarto da minha mãe e pedi a ela que me levasse ao hospital porque eu não estava a me sentir bem. E fomos ao hospital e o doutor observou-me e ele disse que não tinha nada. Foi aí então que descobrimos que estava a passar por problemas espirituais, que aquilo tudo a medicina não podia resolver, mas sim eram problemas espirituais. Como desde pequena minha mãe já ia para a igreja, ela foi orando por mim, ela foi fazendo votos por mim, ela foi sacrificando por mim. Foi então que num belo domingo, eu em casa, cansada já de tanto sofrimento, eu levantei e eu disse que não, eu vou para a igreja. Estou cansada de viver do jeito que eu vivo. Então foi ali que eu vi que aquele sofrimento todo que eu estava a passar, a única culpada era eu, porque eu tinha feito escolhas erradas lá atrás. Eu decidi naquele dia começar a buscar Deus de fato e de verdade. Não mais como lá atrás, só de ir à igreja, ouvir a palavra. Eu comecei a entender que a minha vida estava completamente contrária à palavra de Deus. Foi aí que Deus me mostrou que Ele tinha um plano. Foi aí que Deus me mostrou que Ele tinha um propósito na minha vida. Eu passei frequentemente na igreja, às quartas-feiras, às sextas-feiras, na reunião de libertação e aos domingos. Foi aí que eu entendi que do jeito que eu vivia, não tinha como eu me libertar daquele mal que eu vivia naquele momento. Então eu comecei a ouvir a palavra de Deus, aí eu entendi que eu tinha que deixar as velhas amizades, que eu tinha que deixar a vida de festas, a vida de bebida, a vida de relacionamentos.
Então, quando eu comecei a ter conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, aí sim aconteceu a libertação da insônia, a libertação dos maus sonhos, a libertação da depressão, a libertação dos pensamentos e os desejos de suicídio. Hoje eu estou liberta de todos esses problemas espirituais. Hoje eu sou uma Shirley completamente diferente. Hoje eu tenho alegria de viver. Eu sei quem eu era antes. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu estava no fundo do poço. Mas para esse Deus que nós buscamos, não existe fundo do poço que Ele não possa chegar, que a mão dele não pode alcançar. Muito grata à igreja, à obra que Deus fez na minha vida por intermédio da Igreja Universal do Reino de Deus. Porque se não fosse o trabalho de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, eu tenho a certeza absoluta, pela vida que eu levava, pela pessoa que eu era, nesse momento eu já estaria morta. Mas pela misericórdia de Deus, Deus me alcançou do fundo do poço onde eu me encontrava, através do trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. O que tem tirado o seu sono? Problemas no trabalho? Más notícias? Discussões com seu parceiro ou parceira? Desânimo? Estamos disponíveis para conversar com você agora mesmo. Ligue para nós, 020 7272 1010. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço em favor desta pessoa, meu Pai, que tem estado vazia, se sentindo, meu Deus, como se tivesse um grande vazio dentro dela. Muitos, meu Pai, não têm ouvido a Tua voz, a voz que fala o nosso coração, a voz que fala no interior, no intelecto, porque se afastaram da Tua presença e agora estão voltando, mas ainda assim não foram, meu Deus, ainda tocadas, não ainda se sentiram completas. Eu te peço que, em nome do Senhor Jesus, o Senhor que é o conhecedor de tudo, o Senhor conhece a nossa intenção, o Senhor conhece a intenção desta pessoa. Meu Pai, salva ela agora, tenha misericórdia e abençoa. Eu abençoo esta água, que quando ela beba, ela receba forças em nome de Jesus. Beba da água agora e seja abençoado. Graças a Deus. Tenha certeza de que não há nada impossível. Quando nós falamos no início do programa, qual é o tamanho do seu vazio? É justamente o tamanho de Deus. Busca Deus hoje mesmo e você receberá uma vida completa. Aqui em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, no norte de Londres, ok? E em qualquer outra localidade você pode buscar saber mais. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. A fim de permanecermos fortes para nossa jornada na vida, precisamos de provisão e apoio divino. É por isso que continuaremos a depender pela fé do sustento de Deus. Inspirados pelo Pai Nosso, consagraremos o pão e a água todos os domingos pelas próximas semanas. Faremos isso na fé de que Deus continuará a fornecer nosso pão diário conforme pedimos. A bênção do pão do Pai Nosso. Domingo, às 10 da manhã. Em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, Londres. Ou em sua igreja universal, mais perto de você.